Agora, eu, antes de falar do noticiário corporativo, retomo um papo que nós tivemos aqui na nossa conversa ontem, quando foi divulgada a pesquisa da Genial Investimentos em parceria com a Quest, que está avaliando como o mercado financeiro está se relacionando, quais são as expectativas do mercado para o governo Lula, para a condução da política econômica e, claro, para o desempenho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad. E nós vimos ontem uma expansão impressionante. A pergunta é, como você avalia o trabalho do ministro da Fazenda, Fernando Haddad? E aí essa pesquisa que é feita com economistas, com gestores, com analistas, com stakeholders de maneira geral, mostrou que o otimismo com relação à postura do Haddad está forte aqui. Olha, para você se lembrar, em março, começo do governo, só 10% dos ouvidos pela pesquisa diziam que viam como positivo o trabalho de Haddad, 3 meses depois. Em maio, 26%. E agora, a maioria absoluta, 65%. Os que consideravam a administração de Haddad à frente da economia brasileira como regular eram 52% em março, passou para 37% em maio, agora são 24%. E os detratores, como a gente costuma falar em pesquisa de opinião, passaram de 38% em março, 37% em maio, e agora só 11% consideram negativo o trabalho do ministro da Fazenda. Essa boa vontade com a Haddad, no entanto, não se verifica em relação ao presidente da República. A avaliação do governo Lula, embora tenha melhorado, ainda não está majoritariamente positiva. Tá? A avaliação do governo Lula é 20% entre os tomadores de decisão do mercado financeiro, positiva, né? Regular são 36%, 44% vem como negativo. Ainda assim, uma melhora substancial, porque eram 86% que viam como negativo o governo Lula na pesquisa anterior, feita ali no mês de maio. Esse é um assunto para a gente conversar hoje com a nossa convidada especial no nosso quadro Raio X, quando a gente faz essa análise de um tema, de uma empresa, de um setor, de um movimento. Hoje, quem aceitou o nosso convite aqui foi a Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. E eu quero saber a sua opinião, né? Nós vimos o Haddad bem avaliado entre os gestores, economistas, analistas, stakeholders, uma mudança impressionante em relação às pesquisas conduzidas anteriormente. E antes de falar do Haddad em si, eu tenho uma provocação para você. Você acha que houve no começo do governo um pessimismo exagerado com relação ao governo Lula, ou o presidente fez por onde? Olha, eu diria que a gente começou o ano, que a gente começou o novo governo com muitas notícias preocupantes. Eu acho que tinha, sim, né, um pessimismo que resultou, né, em um aumento dos prêmios de risco no mercado de juros, nas bolsas, mas em boa parte ele foi causado por declarações que vieram do próprio governo. Não vieram só com um receio de medidas populistas, mas vieram por parte de declarações. E lembrando que a gente também começou o ano, né, com a aprovação da PEC da transição, que foi uma PEC que trouxe um aumento de gastos bem acima do que o mercado esperava. A gente falava na época da PEC da transição, a LDO, né, que foi aprovada com a PEC da transição, trouxe um déficit, estimativa de déficit para o ano de 230 bi, e na sequência desse déficit, que era um aumento muito significativo, o governo começou a debater medidas de retrocessos, marco do saneamento, até retrocessos da reforma trabalhista, da reforma da Previdência, questionando a meta de inflação, questionando o Banco Central independente, lei das estatais, enfim, foram inúmeras os comentários e iniciativas que trouxeram muita preocupação com o rumo do governo. Então, houve sim um grande pessimismo, uma grande preocupação, mas eu diria que ele foi resultado dessas declarações e, inclusive, de algumas medidas que chegaram a avançar, mas que depois acabaram sendo barradas no Congresso. O próprio Haddad, no começo do governo, acabou sendo desautorizado, assim, na largada, né, pelo próprio presidente Lula. Qual era a sua visão quando foi anunciado Fernando Haddad para ministro da Fazenda e como é a sua visão em relação ao trabalho do ministro nesses primeiros 6 meses agora? Eu acho que a gente tem ainda alguns questionamentos, né? Então a gente retoma lá o início do governo, o início do trabalho do Haddad, quando ele trouxe uma expectativa de melhora do resultado fiscal, com pouca credibilidade, né? Ele falava, o governo fala ainda, né, em zerar o déficit no próximo ano, trouxe uma expectativa, né, de evolução da dívida que era muito mais otimista que a do mercado, sem muitos
planos concretos em como ia fazer isso. Boa parte depende de aumento de arrecadação, pouca coisa no lado de redução de gastos, mas de maneira geral uma expectativa, uma projeção de resultado muito mais otimista do que o mercado tinha. Então ele começou com uma credibilidade não tão alta por conta dessas estimativas. E a gente termina o semestre com uma situação um pouco mais invertida, né? Tanto do lado do fiscal, que está melhor do que se esperava, não teremos, né, as projeções do governo tão otimistas, mas também as projeções são melhores do que se esperava, mas também a gente vê hoje uma inversão, né? O governo, de fato, fazendo outras medidas do que se declara, né? Acho que um grande exemplo que a gente teve agora no final do semestre foi a meta de inflação. Enquanto o presidente falava que a meta deveria ser maior, o ministro aprovou uma meta de 3%, né, diferente do que era dito pelo presidente. Então, a gente viu essa inversão, né, do que de fato acontece, do que de fato vai para frente e do que é declarado por outros membros do governo, até mesmo pelo próprio presidente. E acho que, nesse sentido, a credibilidade do ministro Haddad subiu bastante. Você citou o estabelecimento dessa meta de 3% para nossa inflação, inclusive mudando, né, do ano calendário para um período mais extenso. Eu entendo que esse ponto que você citou será algo elogioso, algo positivo feito pelo Haddad. Tem outras iniciativas tomadas que foram positivas? Eu acho que o Haddad tem tentado conter, a gente vê de alguma maneira, né, uma tentativa de conter algumas das medidas mais populistas, né? Acho que um outro exemplo seja a medida de estímulo à indústria automobilística, que, apesar de ter sido feito um grande anúncio, no final ela foi uma medida bastante modesta, com impacto fiscal moderado. Então, acho que o ministro Haddad acaba ganhando ali, porque a medida ela fica mais restrita, né, para caber dentro do orçamento. E acho que um outro exemplo seja a reoneração também dos combustíveis, né? Se discutia muito no começo do ano como ia voltar, né, o PIS/COFINS da gasolina. A gente teve uma transição, né, o PIS/COFINS voltou parcialmente, mas agora a gente já tem a retomada dessa reoneração. Essa também foi uma medida que foi uma vitória aí do ministro Haddad, uma medida que é impopular, né, que é voltar com os impostos sobre os combustíveis, mas que também é muito positiva do ponto de vista fiscal. A gente já vê essa melhora, né, na arrecadação, inclusive, né, como eu comentei, o resultado fiscal tem sido melhor do que se esperava, em parte porque a gente também não tinha nas contas, por exemplo, né, a volta do PIS/COFINS sobre a gasolina. Então, a gente tem alguns exemplos de pequenas batalhas, né, que a equipe do Haddad, né, que é a parte que a gente acha que é mais fiscalista dentro do governo, tem ganho, mantendo aí as contas públicas ainda com uma expectativa de déficit, mas um resultado melhor do que se esperava no começo do ano. Você tem medo do futuro do governo Lula ou a confiança está restaurada por completo? Não, a gente ainda segue com alguns pontos de atenção. Eu acho que, de maneira geral, o arcabouço fiscal ele foi positivo, né, principalmente em relação ao que a gente tinha, como eu falei, da PEC da transição. Então, a gente vê algumas melhoras concretas. Eu diria que talvez um dos principais pontos aí do arcabouço fiscal e né, da própria expectativa, né, do Haddad com relação ao resultado fiscal é o governo mostrar que é importante a gente ter superávit. Então, o governo quer buscar o superávit. A gente ainda não sabe como vai chegar lá, mas a gente tem um caminho correto, né? Então, o caminho que o governo quer buscar é um caminho de equilíbrio das contas públicas. Então, isso traz, sim, uma melhora no cenário, um certo conforto, uma redução daquele risco de cauda, de descontrole, né? A gente tinha isso no último governo do PT, né? Gasto é vida, né? Vamos gastar mais que o crescimento vem. A gente não tem esse discurso mais. Então, eu acho que esse é um fato muito positivo, que reduz de fato, né, uma parte do risco fiscal que a gente tem, principalmente de longo prazo. Mas nem todo o risco está resolvido. Eu acho que um grande risco que eu vejo no cenário, não para agora, né, 2023, 2024, mas é que a gente vai passar um período de baixo crescimento. A política monetária é muito restritiva e o próprio ajuste fiscal significa que a gente não vai ter muito estímulo para a economia. A gente tem um cenário internacional de baixo crescimento esperado, também por conta de restrição monetária e fiscal lá fora. Então, 2024 vai tender a ser um ano em que a gente não vai ver um crescimento. E isso pode trazer
ideias, né, criativas do governo para estimular esse crescimento. Acho que essa é a grande preocupação. O que o governo vai fazer quando a gente realmente esbarrar nessa parede, que é uma parede ainda alta, né, um obstáculo aí para o crescimento no Brasil, no curto prazo, e se a gente voltar a ver medidas mais populistas, de estímulo a crédito, para fiscal, a gente pode voltar a ter problemas com o balanço, com o orçamento do governo. Isso ainda é um ponto de atenção enfim, para a expectativa até 2026. Você tem como ponto central dos seus argumentos a situação fiscal do nosso país. Eu lembro que no ano passado, até antes, você, em vários momentos, criticava o que parecia. Eu vou usar um termo que não foi o que você utilizou, tá? Não estou querendo colocar palavras na sua boca, mas parecia uma certa histeria com relação ao risco fiscal que se falava no governo Bolsonaro. Quando você está conversando com estrangeiros, por exemplo, né? Você faz parte da empresa que está listada lá fora, né? Imagino que suas viagens se tornaram um pouco mais frequentes, e pedem uma análise da situação fiscal do nosso país. Como que você endereça essa questão? O risco é tão grande assim, e especialmente quando se compara com outros países, porque a gente tem visto também outros economistas dizendo que, olha, beleza, a relação dívida-PIB do Brasil é mais alta do que a média dos países em desenvolvimento, mas a nossa dívida é em real, isso não é tão problemático assim. Enfim, eu queria os seus pontos, até abusando do teu didatismo como professora, Rafa. Imagina, eu acho que eu continuo com o mesmo pensamento que eu tinha no governo anterior. Eu acho que o risco fiscal não é tão alto quanto a maioria advoga e preocupa. Acho que tem sim, né? A gente tem algum risco fiscal ainda no país, mas ele não é tão alto quanto a gente está sempre alardeando de maneira geral no mercado. E acho que um ponto importante que ilustra essa opinião é que o resultado fiscal vem surpreendendo nos últimos anos, né? A gente pegar as expectativas de déficit, né, ou de superávit, elas acabam sendo melhores no final do ano. E esse ano, novamente, esse ano a gente teve um fato, né, que realmente trouxe uma piora no quadro, que foi a PEC da transição, né, com um aumento ali de 230 bi, um Bolsa Família aí turbinado, enfim, a gente teve aumento de salário mínimo, reajuste de servidores, então realmente o conjunto de aumento de gastos esse ano foi maior que no governo passado, mesmo com os furos do teto. Esse ano a gente vai ter um crescimento de despesa aí na casa de 6% acima da inflação. A média do último governo foi mais ou menos 1%, mesmo com a pandemia e mesmo com os furos de teto. Então, de fato, teve uma piora esse ano, mas ainda assim a gente não tem um quadro fiscal de descontrole. E quando a gente fala na necessidade de um ajuste fiscal, um aumento de carga tributária, né, eu já vi economistas falarem a gente precisa de um aumento brutal de carga tributária para zerar o déficit. Também eu discordo desses adjetivos, né? Eu acho que a gente precisa, sim, de um aumento de arrecadação, mas ali um aumento de arrecadação por volta de 100, 150 bi, a gente está falando de 1,5 pontos percentuais do PIB, não é um aumento brutal, então é possível sim a gente caminhar para um ajuste fiscal com algum aumento de receita, de arrecadação, com a reforma tributária, não a do consumo agora, mas a reforma da renda, então é possível, e na medida que você sinaliza para o mercado que esse ajuste fiscal vai ser atingido, você também tem o benefício da queda dos juros, que ajuda com que a trajetória da dívida seja ainda mais benigna, né? Se a gente voltar a ter juros reais ali mais próximos de 4%, até um pouco abaixo disso, a gente vai ver que a dívida não vai ter essa trajetória explosiva, também outro adjetivo aí muito usado por analistas de mercado. Então, essa sinalização de melhora do fiscal, ela tem esse benefício duplo, né? Não só você, de fato, né, faz um equilíbrio, como você também reduz os juros de dívida. A gente já está vendo isso. O custo médio de dívida já começou a estabilizar, né? Essa queda da inflação, a queda da curva de juros, já tem impacto, né, na emissão do Tesouro. A gente já consegue ver uma pequena melhora em relação ao que a gente estava vendo ali em dezembro, janeiro e fevereiro. Essa melhora, ela tende a ser contínua no próximo ano, com a queda da Selic, com a queda futura da inflação, e isso também vai ajudar no ajuste fiscal. Então, eu acho que o caminho está dado. Sim, existe ainda uma preocupação, né, o nível de dívida
por volta hoje de 73%, é um nível alto, mas ele está bem mais baixo, né? Se a gente pegar as projeções que a gente tinha 2 anos atrás, falava em 90, 100, né? A gente está partindo de um ponto aí de 73, nós aqui temos 75 para o final do ano, podendo ser até um pouco menos, 78 no ano que vem, então talvez a gente estabilize a dívida até um pouco abaixo de 80 nos próximos anos, então não é um quadro tão crítico, não é um quadro que está resolvido, mas ele também não é tão crítico como foi aí boa parte do debate nos últimos 2 anos. Falando de futuro, boa parte do trabalho do economista é fazer projeções, né, para os indicadores macro. Como que está a sua visão para crescimento econômico, PIB, e trajetória da Selic e inflação? Tem muita gente já projetando o IPCA até no final desse ano no limite do teto ali, e as projeções no Boletim Focus para os anos seguintes estão mais confortáveis, né? Você está mais otimista, mais pessimista? A inflação realmente foi uma surpresa positiva esse ano. A gente já tinha uma expectativa Uhum. de desaceleração, mas ela tem sido mais rápida. E até aqui em primeira mão aqui para você, a gente está acabando de rever essas projeções. E o IPCA projetado para esse ano está apontando para algo ali próximo de 4,65, até um pouco abaixo de 4,70. Então ele estaria dentro do intervalo da meta, né, que hoje é 4, do teto, né, da meta, que é 4,75. A gente tem visto uma queda mais generalizada da inflação de bens, como a gente viu no IPA, né, no IGPM negativo, então os bens comercializáveis ali dentro do Uhum. IPCA também tem uma queda maior, alimentos, bens de consumo de maneira geral. Isso deve continuar no segundo semestre, né? A gente não tem pressão de preços ao produtor, então a inflação ao consumidor na parte de bens continua em baixa. A inflação de serviços, você comentou, né, no começo do programa, ela ainda traz alguma preocupação. A gente teve um certo repique agora em junho, traz um certo desconforto, mas é natural que a inflação de serviços caia de maneira mais lenta, mas a trajetória que a gente projeta ainda é uma trajetória de queda. Para o ano que vem, a gente tem uma expectativa de inflação de 3,90, para depois chegar a 3,5 em 2025. Então, a inflação em queda, acho que é a boa notícia que a gente tem esse ano. E com isso, a gente consegue iniciar o corte de Selic. O Copom deve cortar a Selic aí pela primeira vez desde o fim do ciclo. A gente espera um corte de 25 pontos base, um corte aí mais pelo lado da parcimônia, mesmo com a nova composição do Copom, chegando ao final do ano com uma Selic de 12, mas com cortes mais acelerados em 2024, caso se confirme esse cenário benigno de inflação. A gente pode terminar 2024 com uma Selic abaixo de 2 dígitos. Então, existe possibilidade de a gente sair desse crescimento triste de 1% ao ano que a gente está experimentando nos últimos anos? Sim, sim. Eu acho que não. Esse ano a gente tem um crescimento esperado de 2, né? Muito, muito puxado pelo agro, e 2024 ainda vai ter uma demanda mais fraca, a política monetária ainda vai ser restritiva e o corte de Selic demora. Mas sim, é possível que com as reformas que vão se compondo, né? E eu falo das reformas desde 2016, né? Foram várias reformas aí, em várias etapas que vêm ajudado o Brasil a ter uma performance melhor. A gente pode, quem sabe, aí ter um crescimento um pouco maior. Lembrando que agora a gente teve uma notícia ruim para o crescimento, que é o crescimento da população, né? Então, agora a gente trabalha aí com um crescimento menor da população, isso também tende a colocar um peso maior. Na verdade, agora a gente conhece, né? Porque esse crescimento baixo da população ele já existe, né? Nos últimos 12 Sim. anos. Então, em parte, esse crescimento do PIB em 1,5 ali que a gente viu, ele já refletia esse crescimento mais baixo da população, a gente só não conhecia esses números. Mas com algum ganho de produtividade da reforma tributária, principalmente, a gente pode ter alguma aceleração desse crescimento depois que o ciclo de aperto monetário terminar. Rafaela Vitória, economista-chefe do Banco Inter. Rafa, obrigado pela sua presença aqui, pela insistência, pela persistência Peço em desculpas fazer pelos essa entrevista problemas técnicos, acontecer. hoje Imagina, fugiram do. A gente tentou a aqui bruxa está ajustar, mas acho que no solta. final Deve ter deu algum certo. Vênus retrógrado em algum lugar, alguém que tem de astrologia, explique isso aí para gente. Obrigado e volte em breve, por favor. Obrigada, até a próxima. Valeu.